Paz, irmãos. Amém. Paz, irmãos. Amém. Agora animou para ir até meia-noite, hein, pastor? Depois um amém desse. Por favor, abra sua Bíblia em Oséias capítulo 6, a partir do verso 1. Nós damos graças a Deus em poder estar aqui essa noite. Dou graças a Deus em poder ouvir os testemunhos. E eu falei ali com o pastor Clécio, só fala quem faz, irmão. Só tem para dar quem faz. Missões é assim mesmo. Trago saudação de paz do nosso pastor Daniel Crepaldi, ao pastor Clécio, aos obreiros da igreja. Também trago saudação de paz da minha esposa Cristina. Ela foi junto com as irmãs ali no Vanelville 3. E nós estamos aqui para dar glória com os irmãos e testemunhar que Jesus é bom. Amém? Amém. Eu vou dividir algo com você que talvez está um pouquinho preocupado com o relógio. Eu aprendi algo há alguns anos atrás que funciona. Vai dando glória que melhora. Amém. Murmurar não adianta, reclamar não adianta, choramingar não adianta, mas se você der glória, aleluia, melhora. Diz o texto em Oséias capítulo 6, verso de número 1: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou, Ele nos sarará, fez a ferida e a ligará. Agora no capítulo 10, que é o tema, versículo 12: Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Amém? Amém. Pode se assentar dando glória. Pastor Cláudio, eu confesso que quando o Senhor me deu o tema, eu tinha no meu coração, às vezes é coisa da gente na correria, uns 2, 3 sermões que eu achei que seria mais ideal, devido preparando a aula, aquelas coisas todas. Mas quando eu sentei para ler Oséias, o Senhor não permitiu sairmos do tema. Eu entendo desde que me converti que o tema não é algo que é colocado por colocar. Há um trabalho de oração, há uma direção do Espírito Santo. E a gente estudou, fizemos um esboço, e ontem eu fui para o culto. E no culto, irmão Eliseu, Deus me deu uma direção totalmente diferente. Não precisa muito para dividir com os irmãos aquilo que o Senhor colocar em nosso coração. Culto de missões, o trabalho de missões, é um trabalho que às vezes que chama a nossa atenção, porque nos cobra. Às vezes eu costumo dizer que é mais fácil pregar em eventos das irmãs, dos irmãos, jovens, do que missões, porque missões é algo que nos chama a atenção para aquilo que nós devemos fazer. E às vezes essa questão de devemos fazer acaba trazendo sobre a igreja uma impressão de que você é obrigado a fazer, de que você tem que fazer. E eu quero dizer para você que você não tem que fazer nada. Você não é obrigado a fazer nada. Deus não te obriga a nada, Ele apenas deu uma ordem: ide e pregai o Evangelho. Ele não te obriga. Deus jamais vai te pegar pelo pescoço e te obrigar a fazer missões. Deus jamais vai te colocar numa prova a ponto de te forçar a fazer algo que você não queira. E ontem o Espírito Santo ministrou ao meu coração: antes de ir, eu preciso vir até Cristo. Mas eu estou pregando para crentes. O texto de Oséias também é um texto para crentes. Quando você lê Oséias, você vai ver que ele é levantado como profeta para profetizar ao reino do norte, Israel, ou Efraim, ou Gilgal, depende do momento que o profeta direciona. E você vai ver que era para o povo escolhido, para a nação eleita, para a descendência de Abraão. Mas que passados anos, eles tinham se perdido e eles não tinham mais entendido a obra do Senhor. Quando nós lemos essa passagem, ela vai dizer no versículo que os irmãos escolheram: semeai. Mas antes de eu semear para os outros, eu quero dizer o que esse texto diz. Ele vai dizer assim, eu vou ficar no texto e não vou arrumar nenhum pretexto, mas apenas dividir aquilo que o Espírito Santo quer
que eu e você entenda. Semeai para os outros. É isso que está escrito? Sua Bíblia está aberta? Abre ela. Oséias 10, 12. Vamos usar a Bíblia. Que vai que eu erro? Semeai para o seu vizinho. Não. Semeai para o mundo inteiro. Não. O que está escrito só o começo ali? É por isso que Deus colocou algo no meu coração. Aleluia. Antes de ir, eu preciso vir. Aleluia. Não tem como eu ir se eu não vir. Eu gosto muito da Bíblia, porque a Bíblia se interpreta. Eu gosto muito da palavra de Deus, porque cada vírgula, cada letra, cada frase, o Espírito Santo traz aquilo que precisamos. Quando Oséias, no capítulo 6, ele vai profetizar para o povo, no capítulo 4 ele vai dizer algo que nós usamos muito: o meu povo erra porque falta. E o povo não tinha conhecimento, não é porque não tinha, não é diferente dos nossos dias. Nós também temos a necessidade de adquirir conhecimento. Nós temos a necessidade de sair da ignorância. Ignorância é falta de ciência, falta do saber, falta de informação. Então Oséias vai dizer para o povo: olha, vocês erram porque vocês não têm conhecimento. E o pior, vocês não têm o conhecimento porque vocês não querem, porque tem oportunidade para ter. É como a nossa igreja. As Assembleias de Deus ainda são referência. Nós temos culto de escola bíblica dominical, e por favor, não vai faltar amanhã dizendo que esse culto acabou um pouquinho fora do horário, hein? Essa não vale. Nós temos culto de ensino, nós temos escola para obreiros, nós temos reunião de obreiros, nós temos curso de teologia, nós temos várias condições de aprender. E depois Oséias, lá no capítulo 6, ele vai dizer: vinde e tornemos ao Senhor. Porque antes de eu ir, eu preciso vir. Semeai para vós. A primeira semeadura que nós precisamos fazer é em nós, é nas nossas vidas. Nessa noite Deus quer te chamar, antes de você olhar para fora, para você voltar a olhar para si. Aleluia! Mas não olhar para si no egoísmo da palavra em si, mas olhe para você. Vinde e tornemos, quer dizer, eles que um dia estiveram ali, agora não estavam mais. Eles tinham tomado uma outra direção. Então, antes do profeta chamar eles para semear, o profeta convida eles para voltar. Vinde, tornem, voltem, retrocedam um pouquinho. Porque você não vai ter êxito se você só querer ir. Você precisa nessa noite voltar. Voltar para onde, Eliseu? Quem sabe voltar para o primeiro amor. Porque o crente no primeiro amor não precisa de culto de missões para motivá-lo. O crente no primeiro amor, ele fala de Jesus até com a sombra dele. Sim ou não? Estou falando besteira? O crente, quando ele se converte, quando ele entende que o pecado o levaria à condenação eterna, que o pecado levaria ele para o inferno, que ele passaria toda a eternidade no fogo, e ele entende que Deus nos amou sendo nós pecadores, como Paulo escreve, e deu o seu Filho Jesus para nos salvar. Quando nós entendemos isso, o amor de Deus, e a gente vai até Jesus, que é um convite: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A primeira parte é fácil, ir a Jesus é fácil, ser aliviado é fácil. A segunda parte do versículo é: e aprendei de mim. Aprender deve ter um pouquinho mais de desejo da nossa parte. Aprender precisa um pouquinho mais de vontade. Semeai para vós. Semeai é você, aqui está usando um sentido figurado de semear no campo. Mas o que é o semear para nós? É as suas atitudes. Semear são as suas ações. Então, antes de você querer ter atitude para com os outros, antes de você querer ter atitude
para com os de fora, semeai primeiro para você. Para você, sabe o que eu estou querendo dizer para você pelo Espírito de Deus? Precisa ter encontro com Jesus para fazer missões. É difícil você impulsionar uma pessoa para falar de Jesus se essa pessoa não conhece Jesus. E eu estou dizendo conhecer no sentido de não ter ciência apenas dos fatos, das narrativas. Nessa noite eu quero dizer de conhecer Jesus na intimidade, no relacionamento. Aleluia! E o Espírito Santo queima em mim desde ontem, porque ontem o Senhor falava: Valério, é preciso você rever as suas atitudes, é preciso você rever as obras, as ações. No contexto do capítulo 10, Oséias ele está profetizando a destruição de Israel. Ele vai começar o capítulo 10 dizendo assim: Israel era uma vide formosa, mas o pecado, a desobediência, a falta de reverência ia fazer que aquela vide, que são as uvas, os pés das uvas, que era formosa, que era bonita, e só é possível ter uma vide bonita, só é possível ter uma vide formosa quando o solo é bem cuidado, quando o solo é bem arregado, quando o solo é bem nutrido, Então agora ele começa no versículo 10 dizendo: Israel era como uma vide formosa. Aí se você continua lendo, depois você lê que não vai dar tempo, ele vai dizer: mas agora está cheio de espinhos, está cheio de cardos, ervas daninhas, a terra ficou seca. Aí ele vai fazer no versículo 11 o seguinte: ele vai falar que o povo pecava e continuava no pecado e eles não mudavam. No verso 11 ele vai dizer: porque Efraim aqui também está se referindo a Israel, o reino do norte, vai dizer, porque Efraim era como uma bezerra domada para trilhar trigo. E aí os irmãos, lembrando de Deuteronômio, quando o boi que trilhava o trigo, ele poderia se alimentar do trigo. Então quando a gente pega no sentido aqui, ele está dizendo o seguinte: Israel era como um boi que arava o trigo, E aí o trigo não precisa muita força, porque trilhar o trigo, malhar o trigo, era quando passa com os carros de boi por cima. Então não é um serviço pesado. E além de não ser um serviço pesado, o boi podia se alimentar do trigo. Ou seja, Israel, quando estava na obediência, Israel, quando estava no relacionamento com Deus, era uma videira formosa, era uma videira bonita, era uma vide bonita, era uma terra boa. Eles gozavam daquilo que a terra que emana leite e mel podia dar a eles, porque a promessa de Deus é que eles herdariam uma terra que emana leite e mel. Só que o pecado que nos separa de Deus fez com que essa terra, aí vai continuar o versículo 11, ele é que gosta de trilhar o trigo. Passei sobre a formosura do seu pescoço. Algumas traduções vai dizer que Deus passou sobre o pescoço daquela bezerra, no sentido um jugo pesado, porque agora não ia mais trilhar trigo, que é fácil, não ia mais trilhar trigo, que dá ali a condição de se alimentar, mas ia agora arar terra, e terra seca. Quem é de agricultura sabe o que eu estou falando. Uma coisa é você mexer com um solo que já é tratado, você tem um esforço, mas não é muito. Outra coisa é você lavrar terra seca, aquele torrão de terra. E o versículo vai dizer, no capítulo 11, e farei cavalgar Efraim, Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Por que ele fala de Efraim, fala de Judá e fala de Jacó? Efraim era a tribo do norte, as 10 tribos, Israel. Judá eram as 2 tribos do reino do sul, Judá e Benjamim. Os filhos de Jacó são os 12. O que essa palavra traz com um rápido entendimento? O pecado prejudica a todos, irmãos. Pecado faz mal para todo mundo. Mas eu sou pastor, sou pregador. O pecado faz mal para você. Mas eu sou novo convertido, não sei muita coisa. Mas o pecado faz mal para você. Mas eu tenho tantos anos de crente. O pecado faz mal para você. Mas a graça, a misericórdia e o perdão também são para todos. E é isso que nós estamos aqui nessa noite.
alcançados pelo perdão de Deus. Você pode levantar a mão e dar um glória, meu Deus. Você pode levantar a mão e adorar. Então, antes de ir, eu preciso vir. Eu preciso primeiro semear para nós, em vós. Antes de semear lá fora, você tem que semear em você. O que essa palavra está querendo dizer? Às vezes a gente quer fazer missões para os outros verem o que eu estou fazendo. Não, se eu não ir no evangelismo, o líder do evangelismo vai ficar no meu pé. Então eu vou. E aí vai. E que bom que você veio. Mas você está ali porque você está fazendo por alguém. Mas quão bom é. Ô irmão, vai ter evangelismo amanhã? Conta comigo que eu vou. Porque eu quero semear coisa nova. Eu quero semear primeiro na minha vida. Quando eu descubro que o semear é mais importante e tem que vir antes na minha vida, o evangelismo, missões, se torna prazeroso. Você pode ver que a irmã disse que ficava 2 horas, eu acredito que a senhora varava um dia inteiro contando, porque para a senhora é prazeroso. É prazeroso. Eu me lembro um dia, novo convertido, e eu falei, Senhor, eu comecei a trabalhar. Senhor, eu quero evangelizar, eu quero falar de Jesus nesse Eliseu. Senhor, e agora não dá, eu saio 4 da manhã, chego à tarde e não dá. Aí eu peguei lá em São Bernardo do Campo, na favela do Jardim Limpão, eu entrei dentro do ônibus com a minha marmitinha, 5 da manhã, primeiro busão que passava, a gente entrou, o ônibus desceu o morro, fez a curva, o cara deu 2 gritos e um tiro pro alto e anunciou um assalto. Eu falei, não acredito, 5 da manhã, um peão roubando, peão. E aí ele começou, vai, eu quero dinheiro. E eu me lembro hoje, irmãos, eu tinha R$35 e 3 folhetos na carteira. Eu tirei R$15 e um folheto. Falei, não vou dar os 35 para ele não. E do meu lado tinha o irmão Alain, e aí aquele rapaz começou agitando todo mundo. Aí ele veio para o meu lado e falou, rapaz, está aqui 15 conto, mas está aqui um folheto porque Jesus te ama. Aquele rapaz ficou endemoniado, jogou o folheto no chão. Eu catei o folheto, não, você vai levar o folheto, porque Jesus pode mudar a sua vida. Aí tinha um relógio velho da pracinha, cheio de água. Ele falou, então me dá o relógio também. Aí eu comecei a falar de Jesus para aquele jovem. E quando aquele jovem pegou e desceu do ônibus endemoniado, o pessoal do ônibus falou, seu crente maluco. Aí tinha umas pessoas que me conheciam da vida antiga. Aí eu falei, maluco não, eu quero falar que Jesus salva, liberta e leva para o céu. E comecei a falar para eles de Jesus, aquela coisa toda. Aí pastor, chegou no ponto, eu desci com o irmão todo alegre. Irmão Valério, você é crente mesmo, mas você é. Aí minhas pernas começaram a tremer, eu caí e desfaleci. Porque eu entendi uma coisa, que naquele momento o Senhor me usou para falar daquele jovem. 15 dias depois ele matou um cobrador num assalto. 20 dias depois desse fato, na cadeia em São Bernardo do Campo, ele foi morto. Porque esse rapaz era uma criança que cresceu lá no bairro, mas se enveredou por esses caminhos. Então eu quero te dizer que primeiro você tem que semear na sua vida. Quando você mudar algumas atitudes suas em relação ao Evangelho, em relação à comunhão com Deus, não vai precisar o pastor ficar pedindo para você vir. Você que vai chegar no pastor, no obreiro, que dia que é o culto? Tem folheto aí? Porque vai ser prazeroso. Aleluia! Vai ser prazeroso você falar de Jesus. Quem aqui já evangelizou alguém e aconteceu algo sobrenatural? Você pode ver que não são todos, mas tem a oportunidade para você. Sabe o que acontece aqui, pastor Clécio? Nesse contexto, Oséias está trazendo uma palavra de juízo. Mas de repente no versículo 12, é como se Deus parasse e falasse, Oséias, para um pouco, dá uma nova oportunidade para eles. E aí Oséias para de profetizar a maldição, que seria resultado do pecado, da desobediência, e aí vem o verso de número 12, que é esse aqui. Aleluia. Porque o verso 9, o verso 11, está tudo falando sobre a consequência do pecado. Mas no verso 12, é como se Deus colocasse ponto e vírgula e dissesse assim, vamos dar mais uma oportunidade para eles. Escute, você serve um Deus que é um Deus de novas oportunidades. Eu vou repetir para você entender, você não é um Deus que te dá uma única chance, ou você não serve um Deus que te dá uma única chance, e se você perdeu, não. Eu quero dizer que Deus confia mais em você do que você mesmo.
que Deus sabe de quem que Ele chamou para essa boa obra. É preciso vir para depois ir, e precisa semear em você. E como que eu faço isso? Mude as suas ações. Nessa noite o Senhor tem semente nova para você. Pelo Espírito Santo, nessa noite o Senhor tem sementes novas para você. Glória seja dada a Deus. O Evangelho primeiro é pessoal, para depois ele ser dividido. Você está entendendo? Eu não estou dizendo que você tem pecado. Eu não estou dizendo que você está desviado. Eu estou apenas dizendo que o Espírito Santo quer algo a mais com você. É diferente de eu disser que o Espírito Santo quer algo de você. Eu disse, pelo Espírito de Deus, que o Espírito Santo quer algo a mais com você. Comunhão, parceria, intimidade. Glória a Deus. Nessa noite há uma unção nova sobre a vida dos irmãos e das irmãs. Um jovem só vai entender que ele não é obrigado a fazer missões quando ele entender que missões já está dentro dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Evangelho é pessoal. E o fato de você semear em você é você ter as suas experiências, é você se reencontrar com o Evangelho. Semeai em vós em justiça. O que seria a injustiça? Eu não quero saber o que você fez ontem. Eu não vim aqui para falar do que vocês fez antes de ontem. Não, o Senhor não me chamou aqui para isso nessa noite, pastor Clécio. Eu estou aqui para dizer para você que há uma nova oportunidade para você semear em você. Semeai para vós em justiça. O que é isso? Não importa se ontem você fez errado, não importa se até aqui você estava fazendo errado, há uma oportunidade de você começar a semear as sementes que Deus te dá e semear de forma correta, fazer o que é certo, andar no caminho certo, porque isso vai produzir experiências na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Oséias, quando ele diz que no versículo 6, vinde, tornemos para o Senhor, aí ele vai dizer o quê? E conheçamos o Senhor. E ele para por aí? O que ele diz depois? Então, dá licença, pastor. Não é somente eu vir e conhecer, é eu prosseguir, é eu continuar. Jesus quer continuar com você, meu irmão. Tem crente que pensa que Jesus só é importante no barco da tempestade. Não. Quando passa a tempestade, ele quer continuar no seu barco. Quando passa a tempestade, ele quer continuar no seu barco. Tem crente que pensa que Jesus é só para multiplicar o pão. Não. Ele quer continuar com você depois que ele multiplica o pão. Meu irmão, é conhecer e prosseguir em conhecer. Isso se fala em novidade de vida. Tem irmãos que só sabem contar testemunho do passado. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que você tem experiências do passado para falar. Mas deixa eu te dar uma novidade. Semeia em você novamente, porque Ele quer te dar experiências novas. Aí Ele vai dizer, semeai para vós em justiça, e ceifai segundo a misericórdia. Aí tem um mistério, pastor Clécio. Porque o primeiro versículo, que é uma oportunidade nova para o povo de Israel, está dizendo para eles semear. Então eu vou semear de forma certa agora. E na sequência já é colhei, ceifai. Como que eu planto e já colho? Você semeia hoje. E hoje mesmo você pode começar a colher. Porque ceifai segundo a misericórdia. Ou seja, quando você se decidir a investir em você, a investir no seu relacionamento com Deus, a fazer as coisas certas, você está semeando as coisas novas. E a partir desse compromisso, você não precisa esperar para começar a colher o que você está plantando.
O versículo é vírgula, ou seja, a continuidade. Você já pode começar a colher, porque não é segundo as suas obras, não é segundo o seu poder, não é segundo a sua vontade, mas colhei segundo a misericórdia. Misericórdia, de uma forma bem simples, o que é? Misericórdia é aquilo que eu merecia pelos meus atos. Misericórdia é aquilo que eu deveria sofrer, é as consequências que deveriam cair sobre mim, mas o amor de Deus faz com que isso não aconteça. Misericórdia, você, a partir do momento que você decidir a viver um novo relacionamento com Deus, a partir do momento que você decidir a prosseguir o conhecimento com Ele, você já vai colher segundo a misericórdia dEle, você já vai colher segundo a boa vontade dEle, você já vai ser abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. No mundo aí fora você tem que semear e esperar um tempo para colher, mas aqui não. Aqui, se você decidir andar pelo caminho certo, você já pode colher as bênçãos, você já pode usufruir das bênçãos, porque você tem um Pai que quer te abençoar. Você pode levantar a mão e dar glória? Deixa eu finalizar, para ninguém estiver atrasado amanhã. Então eu vou semear na minha vida, eu vou fazer coisas novas, buscando um relacionamento. Não importa o ontem, porque eu tenho uma oportunidade hoje, e aí eu já posso ceifar, eu já posso colher, porque não depende de mim, mas é pela misericórdia dEle. Então não é só você vir a Ele, mas também é você viver essa nova oportunidade todos os dias. Ou seja, não é apenas se emocionar com a palavra de hoje e amanhã voltar na mesmice. Não é apenas dizer que boa palavra foi essa e amanhã já se esquecer dela. Não, guarde esta palavra no teu coração, porque eu estou pregando, não, porque o Senhor está te dando uma nova oportunidade, porque o Senhor te chama para um relacionamento, porque o Senhor te chama para um momento de intimidade. Aí o verso diz: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a sua misericórdia. Então depois, missionário, que eu semeei na minha vida, depois que eu investi no meu relacionamento com Deus, depois que eu passei a conhecê-lo, que eu passei a prosseguir em conhecer Ele, depois que eu já posso colher das bênçãos dEle, do revestimento que Ele tem para nós, aí vem o campo, lavrar o campo. Agora é missões. E não adianta inverter. Não adianta inverter. Antes de ir, você precisa vir. Está entendendo? Eu semeio na minha vida, eu colho as bênçãos de Deus, e agora eu posso ir para o campo. Agora eu posso me lavrar. Porque qual que é o campo que você vai ter que ir? Esse campo é o coração dos homens. O coração dos homens, nós sabemos que não é apenas esse que pulsa sangue, mas é a faculdade mental de todo homem, é o ser, é a personalidade. O campo missionário não mexe com coisas materiais. O campo missionário mexe com duas coisas: primeira, o mundo espiritual, e segundo, mexe com pessoas. Agora eu vou lavrar. E quando a gente fala do coração do homem, Jeremias diz que o coração do homem é mais enganoso do que tudo. Gênesis 6, versículo 5 vai dizer que o coração do homem é mau desde a sua meninice. Lucas vai dizer que é do coração que procede o bem e o mal. Então é nesse campo que você vai semear. E por que eu devo fazer isso? Poxa, eu não posso só aceitar Jesus e ficar de boa, não? Posso não, pastor? Deixa. Né? Nós vimos aqui a cantora que só queria cantar em Miami. Nós vimos o rapaz que não queria ir. Foi muito bem, parabéns para os irmãos desse jogral. Quando vocês acabaram, eu falei: ai. Quem mais disse ai aí? Porque quando eu cheguei lá na porta, o irmão perguntou se eu era pastor. Eu falei: irmão, eu estou pior que o servo inútil. Por quê? Porque o servo inútil vai dizer o texto que ele fez tudo que o Senhor mandou, e mesmo assim ele era inútil. Para que eu vou dizer sou evangelista, sou pastor, sou cantor? Não. Nós somos servos do Altíssimo, filhos por adoção em Cristo Jesus, herdeiros das mansões celestiais, portadores de uma promessa que Pedro diz que está guardada e reservada em Deus pelo seu poder. E Pedro continua dizendo:
alegria indizível. Eu estou pregando para um povo alegre nessa noite, senhor? Passou da hora. Mas aquele que tem alegria do Senhor, irmão, ele prefere glorificar a Deus e adorar a nome do Senhor. Para terminar, por que eu tenho que semear na minha vida? Porque eu posso colher as bênçãos, isso é bom. Por que eu devo lavrar o campo lá fora? Por quê? E o versículo vai dizer, porque é... óculos embaçou de suor. Tem versículo não, varão. Por que eu devo fazer isso? Por quê? É tempo de buscar o Senhor. Ficou bom, irmãos? Vamos ver se vocês aprendem. Por que eu devo fazer isso? Porque é tempo de buscar o Senhor. Vamos mais uma vez, porque eu acho, e quem acha não sabe, então eu tenho a convicção de que alguém ainda não entendeu. Por que nós vamos evangelizar? Porque é tempo de buscar ao Senhor. Não está dizendo que vai chegar o tempo. Não está dizendo que está se aproximando. Eu devo investir na minha vida. Eu devo ter um novo relacionamento com o Senhor. Eu devo prosseguir em conhecer a Ele. Eu posso aproveitar e colher as bênçãos que é segundo a misericórdia dEle. E eu posso lavrar outros campos, levando essa preciosa semente. Porque é tempo de buscar o Senhor. Você já parou para pensar no tema que vocês escolheram? Vou sobrar para o senhor aqui. Por que é tempo de buscar o Senhor? Por quê? Por que é tempo? Se é para mim evangelizar os outros, não faria muito sentido. Mas como a palavra nessa noite é primeiro para você olhar para você, é tempo de buscar ao Senhor, porque quando você busca o Senhor, Ele é tão grande que você não consegue ficar com Ele só para você. Aleluia! É simples, Tem teologia nisso? Não sei. É um jargão? Também não sei. Eu só posso te dizer que é algo que o Espírito falou no meu coração. Aleluia! Quanto mais você busca dele, mais você quer dar ele para os outros. Quanto mais você acha ele, mais você quer levar ele. É por isso que tem gente que não tem vontade de fazer missões. É porque ele está vazio. E o convite nessa noite é: invista em você, meu filho. Vem, antes de você ir, você precisa vir para ele. Quem está entendendo o que o Espírito diz nessa noite? É tempo de buscar ao Senhor, porque quando eu busco ele, ninguém precisa me empurrar, é automático. Tem algumas vezes que a nossa agenda fica vazia, aí eu vou lá, faço o meu devocional, e aí Deus me dá uma palavra, eu olho, não tem ninguém para pregar, porque eu vou ouvir texto desse. E aí, e você fez aquele devocional, você buscou o Senhor, você está cheio, o que é que você faz? Você pega o seu WhatsApp, irmão, e manda umas 10 mensagens. Você entra no seu Instagram e grava um vídeo falando de Jesus. Aí alguns dizem, tá querendo like, quer virar youtuber. Ih, irmão, essa fase aí não é comigo não. Eu estou cheio dele, eu quero passar ele para quem está vazio. Porque quando eu busco o Senhor, e até quando eu tenho que fazer isso, missionária? Até quando eu tenho que semear na minha vida? Até quando eu vou colher as bênçãos do Senhor? Até quando eu tenho que lavrar, eu tenho que semear no campo missionário? Até quando eu tenho que buscar o Senhor? Até 9h30, irmão, porque já deu, já passou 30 minutos, você precisa parar de falar. Você está entendendo o que o Espírito diz nessa noite? Amado, eu sinto Deus nessa casa, eu sinto a presença do Senhor. Falei, rapaz, é que você não me viu na época que eu não servia a Jesus, é porque você não me viu quando eu era um dependente químico, é porque você não me viu quando eu era um derrotado nas drogas, é porque quando você não me viu quando eu estava num cárcere de prisão, mas Jesus me amou lá na sarjeta, me deu um banho no seu sangue, me deu um novo nome, me deu família e me deu um sangue para pregar que Ele é bom. Então até quando eu vou falar dele? Até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha.
eu venho sem. Aí o escritor de Hebreus diz que só mais um coxinho de terra, e o que há de vir, virá e não tardará. E que depois que ele vir, acaba tudo? Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha. Então depois que Ele veio, acabou tudo? O céu vai ser como? E chova a justiça sobre vós. Isso fala de bênçãos sem fim. Quando Ele vir, aí nós poderemos cessar de pregar o Evangelho, porque nós vamos ter a chuva de Deus sobre nós. Com a permissão do pastor, se coloque de pé em nome de Jesus. É uma palavra simples, é uma palavra sincera, e é algo que queimou meu coração. Eu não sei se você precisa, eu não sei como você está, mas eu sei que se essa palavra produzir na sua vida, e você, antes de ir, você vir aos pés dele, as coisas vão mudar. Às vezes a gente quer ir, mas não consegue, porque está faltando alguma coisa. Deixa eu te dizer para você algo. Ele está aqui nessa noite. E pelo Espírito Santo dele, ele faz um convite. Venha. Não sai do seu lugar não precisa, porque não dá mais tempo. Fecha teus olhos. Eu encerro essa mensagem com um convite do Senhor para você. Nessa noite ele diz: vem, filha. Nessa noite ele diz: retorna, filho. Você avançou um pouquinho e as suas prioridades mudaram. Você correu um pouco mais e você deixou para trás o primeiro amor. Nesta noite ele te convida: vinde, torne-se para mim, me conheça, prossiga em me conhecer, semeie coisas novas na tua vida primeiro, e depois você já vai colher as bênçãos dele, e depois você vai lavrar as outras terras, porque é tempo, e o tempo é hoje, o tempo é agora. Se você tem esse desejo e o Espírito está ministrando ao teu coração, ore comigo. Peça para Ele nessa noite entrar na sua vida. Mas Ele nunca saiu. Quem sabe você deixou Ele no santo lugar, lá fora. E hoje Ele quer voltar ao santo dos santos. Pai, Senhor Jesus, Espírito Santo, eu coloquei a sua palavra da forma mais simples que eu encontrei nesses minutos, e eu falei, Senhor, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, porque primeiro é para mim, não é? E eu vi que eu preciso trocar algumas sementes, e eu vi que o Senhor nessa noite tem semente nova aqui. Senhor, eu sei que tem irmãos e irmãs aí que eles estão pedindo para o Senhor um pouco dessas sementes. Tem gente, Senhor, que entendeu e quer semear coisa nova na vida dele. Então agora, Espírito Santo, é algo que só tu podes fazer. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Espírito de Deus, aonde a tristeza, aonde a dor, aonde a mágoa, aonde a ressentimento, aonde a depressão, aonde a angústia, no poder do nome de Jesus, que caia por terra agora. Vem,
Assim nós oramos em nome de Jesus. E se você recebe esta palavra, dá uma salva de palmas para Jesus.